nessa segunda aula, com o conteúdo estudado até o momento, é possível, que nós já temos estudado, que você já consiga saudar, despedir-se, comunicar-se de modo cordial, informar nome, endereço de e-mail, para dar continuidade na sua aprendizagem. É necessário estudar o quê? Os subject pronouns, ou os pronomes do sujeito. Aqueles pronomes básicos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Então, isso é muito necessário. Então, nessa segunda aula, agora, nós vamos falar dos pronomes pessoais, ok? Ó, lá. Duby é um rapaz muito inteligente e divertido. Duby se apresenta em um pub, em um bar, toda semana. Duby é namorado de Christine. Christine, às vezes, se estressa com Duby por conta de seu jeito despreocupado de levar a vida. Duby e Christina se conhecem há bastante tempo. Tá? É repetitivo, preste atenção, é repetitivo usar o nome de Duby e Christine em todo o texto, não é verdade? Sim. Então, o que nós fazemos? Quando precisamos nos referir às pessoas sem utilizar o nome, fazemos uso do quê? Dos pronomes pessoais. Com isso, o texto poderia ficar assim, ó. Duby é um rapaz muito inteligente e divertido. Ele quem? Duby, se apresenta em um pub toda semana. Duby é namorado de Cristina. Ela, em vez de colocar Cristina, eu vou colocar ela, às vezes se estressa com ele por conta do jeito despreocupado do rapaz de levar a vida. Eles se conhecem há bastante tempo. Ficou uma leitura mais light, mais leve, né? E ficou mais gostosa de você ler e de você transmitir também, tá? Então, os pronomes pessoais eles são utilizados para substituir o sujeito do texto ou da frase, para tornar aquele texto, aquela frase mais bem apresentável aos ouvidos ou para quem está lendo aquele texto, ok? Olha lá. O uso dos pronomes dos sujeitos para não tornar o texto redundante também acontece em inglês. O que é isso redundante? Cansativo, tá? No caso do exemplo, todas as ocorrências com os nomes Duby e Christine estão em posição de sujeito da oração. Por isso, utilizamos o pronome sujeito para substituir os nomes. Tá? Veja os exemplos aqui, olha lá. Os pronomes sujeitos são chamados assim por substituírem o sujeito da oração e na língua inglesa não pode ser omitido. Quer dizer, no inglês não existe sujeito oculto. Só existe sujeito oculto na língua portuguesa, na língua espanhola, mas no inglês não existe. Tá? Então, veja a relação dos pronomes do sujeito. Olha lá. Primeira pessoa do sujeito, qual é? O I, eu, I. É sempre escrita em letra maiúscula, apesar que, às vezes, hoje em dia, você vai ver, até mesmo em alguns livros didáticos norte-americanos, esse I, esse eu, escrito com I minúsculo. Tá? É possível que, antes de saberem o sexo de um bebê em gestão, as pessoas se refiram a ele como it. Tá? Oh, my baby, it. Porque a it aí não está definindo se é ele ou ela. Está falando de maneira genérica. Ok? Tá, it também é utilizado para quê? Para objetos ou para animais no singular, quando não se sabe ou não se interessa o sexo. Contudo, quando são animais de estimação, tá? E provavelmente sabemos seu sexo, é comum usarmos o quê? Riche. É muito interessante naquele filme Titanic, por ser um barco que era um xodó da Inglaterra, então eles se referiam ao barco, chamavam a embarcação, o Titanic, chamavam de she, de ela. Tá? Então, mesmo em certas questões emotivas, em que seja um objeto inanimado, um barco ou um carro, tem um valor emotivo muito grande para você, você pode utilizar o pronome pessoal he ou she, como os britânicos utilizavam para o Titanic. Ok? Em português, orações do tipo está frio,
não possuem sujeito. Tá? Já no inglês, em casos como esse, usaríamos o it. Se eu faço assim, uau, tá frio, tá? Eu não tenho que expressar, hoje está frio, eu posso falar, tá frio. Mas em inglês, eu tenho que expressar, porque não existe o quê? Sujeito oculto. Tá? Então lá, uma vez que o verbo sempre é acompanhado do sujeito I, tá? It is cold. Tá? Então eu estou dizendo, está frio. O que está frio? Hoje. Então eu diria, it is cold. Há dois usos de pronome, do pronome you. Tá? Nós temos dois you em inglês, o you no singular, o you no plural. Tá? Para designar o singular e para designar o plural, sabendo-se que a diferenciação entre os dois será feita através do contexto. Tá? O que eu quero dizer com isso? Você jamais vai pegar um texto em inglês e vai traduzir aquilo ao pé da letra, você vai contextualizar. Tá? Por exemplo, you are my best friend. Você é meu melhor amigo. You are my best friends. Vocês são meus melhores amigos. Tá? Então, o substantivo lá no finalzinho está no plural. Por isso que eu sei que o you da segunda frase é plural. É vocês e o da primeira frase é você. Porque eu estou dizendo my best friend, singular. E na segunda eu falo my best friends, plural. Ok? Então, sempre nós vamos o quê? Contextualizar a frase, tá? Para que a gente possa chegar ao verdadeiro significado daquele pronome pessoal. Ó, o pronome they pode se referir ao plural de substantivos masculinos, femininos como também masculinos e femininos juntos. Eu posso dizer, there are some girls, posso dizer, ali tem algumas garotas, elas, né, they are from Curitiba, elas são de Curitiba. Ou eu posso falar, there are some boys, they are from Goiânia. Ali tem alguns rapazes, eles são de Goiânia. Então, eu utilizo esse pronome they tanto para masculino como para feminino. Ok? Então, lá. Chegou a hora, então, de praticar o que você estudou nesse tópico. Com a sua ajuda, Rosa vai contar um pouco sobre si mesma na atividades de pronomes do sujeito que nós vamos realizar agora. Olha aqui, ó. O verbo to be. Para seguir ampliando o conteúdo, né, na mesma sequência, que lhe ajudará a fornecer informações sobre si para outras pessoas, é preciso conhecer o verbo be, aquele verbo ser, estar. Né? Por exemplo, em português eu digo assim, eu sou cristão. Tá? Agora eu digo assim, eu estou na igreja. Então, entre ser e estar, existe uma diferença em português. Agora, em inglês é diferente. Eu utilizo o mesmo verbo para dois significados diferentes. Eu falo assim, I am a Christian. Eu sou um cristão. Agora eu quero falar, eu estou na igreja. I am in the church. Eu utilizei o I am também. Tá? To be é normalmente o primeiro verbo que se aprende, já que é usado o quê? Para falarmos de nós mesmos. Por significar ser ou estar. Veja, por exemplo, como ele aparece logo no início do diálogo entre Rosa e o diretor da Columbia College of Chicago, quando eles falam de si mesmo. Vamos observar como é que aparece o verbo to be. Mr. Smith diz, good morning, welcome to Columbia College of Chicago. My name is John Smith. And I'm the dean here. Eu sou o diretor aqui. What is your name? Good morning, my name is Rosa Souza, tá? Então, todas essas palavrinhas que estão em vermelho são o verbo to be. Então, são aqueles verbos que nos identificam quem somos nós e onde nós estamos, tá? Então, eu estou falando, eu estou nesse quarto. I am, né, in this room. Então, I am, estou, tá? Eu sou um professor. I am a teacher. I am, ser. Então, esse I am é ser ou estar. Então, eu utilizo esse verbo I am para quando eu quero expressar o momento, né, de estar em algum lugar, ou quando eu quero dizer o que eu sou. Ok? O to be é um verbo com exceção para várias regras relativas a outros verbos em inglês.
ele é um dos poucos que sofrem variação ao ser conjugado de acordo com o seu respectivo sujeito, tá? Então, ao contrário de outros verbos, o verbo to be, ele não sofre quase nenhuma alteração. Olha lá, I am, eu posso abreviar e falar I, né? Eu sou ou eu estou. You are, eu posso abreviar e falar your. Só a pronúncia que muda, significa você é ou você está, ou tu és ou tu estás. He is ou his, ele é ou ele está, né? She is ou she's, ela é ou ela está, ok? We are ou were, nós somos ou nós estamos, ok? Muito cuidado na última frase lá que nós falamos were, tá? Não é were, né? Tá? Daquele pronome onde, é where. Tá? Verbo to be. Your, vocês são ou estão, ou vós sois. There, eles são ou eles estão. Ok? Então, quando nós escrevemos em inglês, é mais comum eles escreverem por extenso, eles não abreviarem os verbos. Mas não, quando nós falamos, é muito comum abreviar. Em vez de falar you are, eles falam your. Em vez de falar they are, eles falam there. Ok? Então, existe uma diferença entre o falar e a parte escrita. Ó, Rosa, I'm not Rosa Souza. I'm not at the library. Eu não sou Rosa Souza. Eu não estou na biblioteca. You aren't Mr. Smith. And you are not in the office. Você não é o Sr. Smith e você não está no escritório. We aren't students. Nós não somos estudantes. We are not in the classroom. Nós não estamos na sala. Ok? Uma maneira nós abreviamos, a outra não. Tá? Olha lá. Segunda linha. You aren't Mr. Smith. Maneira abreviada. Você não é o Sr. Smith. Maneira não abreviada. You are not in the office. Você não está no escritório. Maneira abreviada. We aren't students. Nós não somos estudantes. Maneira não abreviada. We are not in the classroom. Nós não estamos na sala. Na forma interrogativa, ocorre uma inversão da ordem sujeito-verbo, ou seja, o verbo to be localiza-se antes do sujeito. Então, o que acontece? Ele muda. Se eu falo assim, you are in the church, eu estou dizendo, você está na igreja. Agora eu quero perguntar, está você na igreja? Então, eu vou falar, are you in the church? Então, eu pego esse are, que vem depois do you, e lanço ele para o início da frase. Então, eu estou formando uma forma o quê? Interrogativa. Ok? Olha lá. Am I? Eu sou, eu estou. Are you? Você é, você está, tu és ou tu estás. Is he? Ele é ou ele está. Is she? Ela é ou ela está. Ó, is it? Ele é ou ele está, ou ela é ou ela está. Are we? Nós somos ou nós estamos. Are you? Vocês são ou vocês estão. Ou vós sois ou vós estáis, tá? Então, observe bem que quando eu faço uma pergunta utilizando o verbo to be, o verbo sempre vem no início da frase, vem antes do pronome pessoal, tá? Agora, se eu falar assim, are you a Christian? É você um cristão? Eu falo, yes, I am a Christian. Sim, eu sou um cristão. Ó, observe a inversão entre sujeito e verbo no exemplo a seguir. Are you Rosa? Você é a Rosa? Are you Rosa? Qual é a primeira palavrinha que vem na frente? É o verbo, o are. Qual que é a segunda? O pronome pessoal, you. E a última palavra é o sujeito, Rosa. Ok? Então, are you Rosa? Ok? Ela fala, yes, I am. Ou, no, I am not. Tá? Então, sempre que eu for fazer uma pergunta utilizando o verbo to be tem que ser a primeira palavra que venha na frente da frase. Sempre. Em todos os casos. Ó, as perguntas com yes and no, com o verbo to be, exigem resposta do tipo sim ou não. Essas respostas são chamadas de short answers, ou respostas curtas. Veja como elas são estruturadas. Ó, forma negativa. Am I right? Estou certo? Yes, you are. No, you aren't. Tá?
Are you a student? Yes, I am. No, I'm not. Is he a teacher? Yes, he is. No, he isn't. Tá? Então, são aquelas respostas curtas, ou short answers. Tá? Ok? Sempre observando que na pergunta o verbo be vem no início. Tá? E você sempre, na hora que você vai responder, você responde com o pronome pessoal, por primeiro, logo após o no. Digamos que você pergunta, professor, eu posso falar simplesmente, se alguém fala assim, Are you rich? Você é rico? Eu digo assim, no. Pode falar? Pode. Só que se torna um pouco meio grosseiro, um pouco falta de educação. É como se você estivesse sendo áspero ou não gostado da pergunta. Tá? Então é mais educado falar, no, I'm not rich. Ok? Ao invés de falar no. Ok? Olha lá. Are we in the USA? Yes, we are. No, we aren't. Nós estamos nos Estados Unidos? Sim, estamos. Não, nós não estamos. Yes, you are. No, you aren't. Are you American? Tá? Yes, we are. Se nós somos. No, we aren't. Are they classmates? Eles são colegas? Yes, they are. No, they aren't. Então, essas são as short answers, ou as respostas curtas. Observe que nas short answers afirmativas, não utilizamos contrações ou abreviações. O verbo to be aparece sempre separado do pronome. Tá? Já nas negativas, costuma-se utilizar uma das formas com contração apresentadas na tabela. E isso só na forma negativa. Não existe, então, formas afirmativas abreviadas. Não existe isso. Somente formas negativas. Olha lá. Quando uma pessoa responde a uma pergunta envolvendo o pronome we, que é o nós, né, que significa nós, é importante lembrar que ela pode ou não estar incluída. Tá? Então, olha lá, o que influencia na escolha do pronome para a resposta, tá? Então, seria a frase. Ele pode, então, ser we, a pessoa que responde, se inclui, ou you, os outros. Ou seja, quem responde não se inclui. Observe no exemplo. Por fim, sempre surge a dúvida. Posso responder uma pergunta de yes or no, dizendo yes or no? A resposta é sim, mas como eu tinha dito, né, isso depende da situação. Pode tornar uma maneira grosseira ou uma maneira uma falta de educação, você transparecer ser áspero. Ok? Ó, quando se trata de uma situação informal, como em uma conversa entre amigos ou familiares, você pode responder com yes or no. Tá? Não vai soar como falta de educação ou como algo áspero. Se a situação for formal, por exemplo, em uma conversa entre você e seu conselheiro, é preferível utilizar as short answers, ou as respostas abreviadas. Ok? Ó, o verbo to be também permite o quê? Que você se comunique em distintas situações. Para verificar se você compreendeu o conteúdo apresentado, pratique o verbo to be em suas diversas formas, realizando a atividade que nós vamos deixar, a de activity questions e answers. A seguir você estudará os adjetivos possessivos, né, que lhe auxiliarão a expressar posse. Ok? Tá? Possessive adjectives, tá? Esses adjetivos possessivos que a gente tem visto em várias aulas, tá? É sequência da nossa terceira aula, que já vamos dar uma entrada hoje nessa terceira aula. I think we have time, eu acho que nós ainda temos tempo, então, para entrar nessa